Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Arilson Paixão, sou professor e sou engenheiro civil também formado pela UFPA. Estou aqui na minha primeira videoaula para vocês, eu vou dar aula para vocês, vão ser várias videoaulas de matemática, de física, de química, área de engenharia e raciocínio lógico. Então, espero que vocês aproveitem, isso tudo, isso é possível graças ao nosso Deus, correto? Então, vai dar tudo certo. Curtem, inscrevam-se no nosso canal Professor Arilson Paixão. Vamos lá? Olá pessoal, então vamos aí a nossa primeira videoaula. No caso hoje vai ser matemática. Meu nome é Arilson Paixão, sou professor e engenheiro, tenho um canal no YouTube e espero que vocês se inscrevam lá e curtem nossas aulas. Ok pessoal, então eu vou começar hoje com vocês, nessa primeira videoaula, progressões aritméticas, PA. É um assunto que cai com muita frequência nas provas do Enem, então por isso eu decidi fazer a nossa primeira videoaula com esse conteúdo aqui, ok? O que são progressões aritméticas? É um tipo de sequência numérica que, a partir do segundo elemento, cada termo é a soma do seu antecessor por uma constante, chamada de razão. Coloquei um exemplo aqui, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Observe que os termos a partir do sétimo, que é o segundo, são obtidos pela soma de seus antecessores a um valor constante, 2, que é a qual chamamos de razão. Agora, você sabe o porquê do nome aritmética? Pois vamos lá. Eu coloquei aqui embaixo as médias aritméticas dos termos da PA acima. Mas antes, vamos lembrar o que são médias aritméticas. É a razão entre a soma de dois números dividido por 2, correto? Então, eu coloquei para vocês aqui, o 7 é média aritmética de 5 e 9, o 9 é média aritmética de 7 e 11, e nós temos aqui o 11, que é média aritmética entre 9 e 13, nós temos o 13, que é média aritmética entre 11 e 15, e o 15, que é média aritmética. Vocês devem ter percebido que essas médias aritméticas estão presentes na PA que eu coloquei acima. Então, conseguimos observar o seguinte, que os termos da PA são médias aritméticas de seus vizinhos. Por isso, o nome progressão aritmética. Okay. Bom, eu tenho uma PA onde eu tenho os seguintes elementos. A1, A2, A3, A4, até o AN, que nós chamamos de termo geral. Esse A1 é o nosso primeiro termo, R é a razão da PA, nós temos o N, que é o número de termos dessa PA, e a N é o enésimo termo da PA. Então, vamos lá. Dada a PA 2, 5, 8, 11 e a N, A1 vale 2, a razão, observe que vale 3, N termos essa PA possui, e o AN significa termo geral. Bom, onde temos que o A1, que é o primeiro termo aí na PA, vale 2, o A2 vale 2 mais 3, que no caso é o 5, o A3 ele vale 2 mais 3 vezes 2, correto? Porque 3 vezes 2 é igual a 6 mais 2, 8. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou fazendo isso aqui. E o A4, que é igual a 2 mais 3 vezes 3. Bom, por que eu estou fazendo dessa forma? Se você observar, o A2 eu posso colocar 2 mais 2 menos 1 vezes 3. E o A3, 2 mais 3 menos 1 vezes 3. E o A4, que eu tenho 2 mais 4 menos 1, que é 3, vezes 3. Aí eu falo assim, poxa, mas para o A1 não vale essa relação? Para o A1 vale também. Eu posso colocar 2 mais 1 menos 1, que é 0, multiplicado por 3 vai dar 0, ficando somente o 2. Bom, por que eu fiz isso? Porque eu quero que vocês notem que aqui, olha só, A1 apareceu o número 1. Eu tenho A2 e eu tenho dentro do parênteses, a diferença é 2 menos 1. A3, onde eu tenho 3 aqui dentro do parênteses. A4, eu tenho aqui 4 menos 1. Bom, onde eu quero chegar com isso? Esse 2 que eu acabei de circular aqui de azul, ele representa o que para a gente na PA? Se você olhar em cima, ele é o nosso primeiro termo. E o 4, ele é exatamente a posição do termo. Observe em cima, A1 vale 1, A2, o que está subtraindo é 2, A3, eu tenho 3, A4, eu tenho 4. Bom, outra observação importante é esse 3. Esse 3, olha só, ele representa para a gente a razão da PA. O que você vai notar? Que a gente vai ter uma equação chamada termo geral da PA, se você observar o que eu fiz aqui na esquerda. Essa equação ela é AN igual a A1 mais
n menos 1 vezes a razão. Essa equação ela é usada para se determinar qualquer termo de uma PA, assim como também o N, o R ou mesmo o A1. Ok, pessoal, então FP, foco no preto, dicas do paixão. É o seguinte, um exemplo aqui, Tavim fez uma poupança por 5 anos e começou com R$ 600 a uma taxa de juros simples de 10% ao ano. A tabela mostra os valores depositados durante o período em questão. O depósito inicial foi de R$ 600, ok, que é o ano zero. No primeiro ano, ele depositou 660. Lembra? O que é esse 60? 10% de 600, que é igual a 60. Então, ele foi fazendo o depósito. No primeiro ano, gerou um juros de 10% em cima de 600. Depositei, somou R$ 60. No ano 2, somou mais R$ 60. Por quê? Porque é juros simples. Então, 10% vai ser sempre em cima de 600. Lá vai eu ter que somar novamente 660 mais 60. Vamos obter 720. Olha só. Para eu obter o ano 3, o que eu vou ter que fazer? Pegar 720 mais 60, onde eu vou ter 780. Já no quarto ano, eu tenho 840, porque eu somei novamente 60. No quinto ano, somo mais 60 e nós temos agora R$ 900 ao fim de 5 anos. Bom, juros, só para lembrar que ainda vou dar essa aula para vocês, é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Correto? Onde esse J é juros, C de capital, I de taxa e T de tempo. A gente vai ter essa aula futuramente. No problema, o capital, que é o dinheiro depositado no início, ele é 600, a taxa de juros ela é 10% e o tempo é de 5 anos. Pois bem, vamos relacionar com o termo geral da nossa progressão aritmética. A n igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Bom, note que o juros simples representa uma progressão aritmética, onde o A1 é o capital, que é o primeiro valor a ser depositado, R, que é igual à taxa de juros, N é o número de termos que coincide com o tempo de aplicação. E os montantes mensais representam os outros termos da progressão aritmética. Então, o que é que nós temos aqui? Em um regime de capitalização a juros simples, o saldo cresce em progressão aritmética. Ok, pessoal, então vamos aqui, caiu no Enem. Uma questão que eu vou resolver com vocês agora, que ela foi abordada na prova do Enem. Preste atenção aí. Resolver aqui, vamos lá. Uma questão de 2010. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. Então, estão aí as figuras 1, 2 e 3, sendo que esses quadrados aqui foram feitos através de canudinhos, correto? A quantidade de canudos, C, de cada figura depende da quantidade de quadrados, Q, que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada acima. Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? A segunda figura, a partir da primeira, eu vou ter que adicionar quantos canudinhos? Vamos lá? 1, 2, 3. Aí eu obtenho a segunda figura. A terceira figura, eu vou ter que obter um novo quadrado. Vou somar quanto novamente? 1, 2, 3. Ou seja, já deu para observar que essa sequência de figuras aqui, ela está em uma progressão aritmética, onde eu estou sempre somando 3 canudinhos aqui, correto? Ora, Q vai representar a quantidade de quadrados e C representa a quantidade de canudos. Observem só, o primeiro quadrado ele possui 4 canudos, o segundo quadrado adicionei mais 3, ele representa 7 canudos. A figura com 3 quadrados nós temos 10 canudos. Observem, o 4 representa o A1, e o 7 representa o A2, e o 10 representa o nosso terceiro termo. Bom, se eu continuar essa situação aqui, eu vou ter n quadrados, eu vou ter C canudos. Claro que isso aqui vai representar para mim o meu AN, que seria o termo geral. E para chegar no 7, eu tive que somar 3, correto? E para chegar exatamente no 10, eu tive que somar 3 novamente. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que esse 3 ele é a razão. E esse Q, 1, 2 e 3, ele representa exatamente a posição da minha figura. Então, a figura 1 é o n igual a 1, a figura 2, o n é igual a 2, a figura 3, o n é igual a 3.
Então, vamos usar a expressão do termo geral. O que eu tenho aqui? O AN é exatamente a quantidade de canudos. O A1 é o nosso primeiro termo. Quantos canudos nós temos no A1, na primeira figura? 4 canudos. Mais N, que representa a quantidade de quadrados, menos que eu tenho, então, Q menos 1 vezes 3. Usando a propriedade distributiva, eu posso fazer 3 vezes Q e 3 vezes 1, onde eu vou ter 4 mais 3Q menos 3. Esse 3Q eu devo conservar e efetuar a conta 4 menos 3, que vai dar 1. Olha só, que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? A expressão é 3Q mais 1. Logo, nós temos a alternativa, é a letra B. Vamos, né? Vamos olhar os neurônios? Olha só aqui a primeira. Com palitos iguais, constrói-se uma sucessão de figuras planas, conforme sugerem os desenhos abaixo. Estão vendo aí a figura 1, a figura 2, a figura 3. Perceba que a figura 1 tem um triângulo, a figura 2 tem 2 triângulos, a figura 3 tem 3 triângulos. Mantendo-se esse padrão, quantos palitos seriam necessários para construir a figura 12? Prestem atenção, galera. Essa questão está muito similar à que nós acabamos de fazer, só que eram quadrados e aqui estamos utilizando triângulos. Então, se vocês quiserem, dá uma pausa na videoaula agora para tentar fazer essa primeira. A segunda questão aí do vamos, né? A redução do imposto sobre os produtos industrializados IPI dos carros novos, promovida pelo governo federal, com o objetivo de amenizar os efeitos da crise financeira internacional no setor automotivo, resultou em uma queda na venda dos carros usados. As vendas dos carros usados populares no estado do Rio Grande do Sul é representada no gráfico ao lado. Então, nós temos um gráfico bem aí, janeiro, fevereiro, março, com as respectivas vendas, 53 mil, 45, 34 mil. Se as variações mensais no número de carros usados vendidos apresentados acima formam uma progressão aritmética, o número de carros usados vendidos em abril será de quanto? Ok, pessoal, tem esse quadro aí, Questão do Paixão, que é o seguinte, são questões que eu mesmo elaborei, né, com todo carinho para vocês. Deu trabalho, mas eu fiz uma elaboração aqui de questão, abrangendo os dias atuais, pegando uma situação do cotidiano. Espero que vocês gostem. Primeiro QDP. Nando Souza fez uma aplicação financeira dia 5 de agosto de 2019 com R$ 300 a uma taxa de juros simples de 15% ao mês, já economizando para futuras despesas nas provas de vestibulares, inclusive o Enem. Com o objetivo de resgatar o montante de 750 ainda em 2020, por quanto tempo ele terá que fazer tal investimento? 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, ou não conseguirá a quantia desejada ainda em 2020? Com vocês. Segundo o QDP, o início do surto de H1N1 no Brasil em 2009 matou mais que o do coronavírus. E aí, galera, vocês acham que isso é verdade, procede, é verdadeira informação, é falsa? Ok, pessoal, e essa questão que nós temos aí agora? Antes de começarmos, só um alerta para vocês que nós estamos num período muito difícil, período aí da pandemia do coronavírus. Então temos que tomar muito cuidado, que existem muitas informações falsas na internet, nas redes sociais, que nós chamamos de fake news. Então, por favor, antes de você postar ou acreditar em alguma coisa, dê uma pesquisada antes. Pois é, pessoal, fake news. A mensagem que mais tem viralizado é uma que diz: os dados não mentem. Entenda como a mídia esquerdista manipula a sua vida. Ela foi compartilhada pelo pastor evangélico Silas Malafaia, que tem defendido a manutenção de igrejas abertas a despeito da orientação das autoridades de saúde para que as pessoas fiquem em casa. A questão é que os períodos de tempo não são comparáveis. O primeiro dado é bem próximo ao número total de casos de H1N1 registrados no país em 2009 e 2010 juntos, 59.867. O número de mortes também, 2.173, ou seja, quase 2 anos de doença, já que o primeiro caso de H1N1 foi registrado em maio.
Além disso, é muito complicado comparar as taxas de letalidade, porque a do coronavírus ainda está mudando. Ainda assim, ela varia entre 2% e 3% e está relacionada a fatores de risco. Já a do H1N1 é, em média, 0,02%. O gráfico ao lado mostra o número de pessoas comprovadamente infectadas pelo vírus H1N1 em certa cidade do Brasil durante um período desta pandemia. Então, observe o gráfico que eu coloquei na direita, pessoas infectadas, e meses de maio a setembro. Na hipótese de um crescimento linear desse surto, representado pela reta R, pode-se prever que o número de pessoas infectadas em dezembro desse mesmo ano será igual a... Bom, galera, se é com vocês, beleza? Soma dos N termos. Bom, isso aqui também cai com muita frequência no Enem, né? Um dos itens de PA, que é a soma dos termos de uma progressão aritmética. Né? Pode ser obtido por meio da seguinte equação. Sn igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Caiu no Enem, galera. Vamos então resolver uma questão agora, de acordo com o que nós acabamos de ver. O que é que nós temos aqui? Caiu no Enem de 2013. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então, observe que aí tem um quadro mostrando o ano e o projeto da produção em toneladas. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de quanto? Bom, o que nós temos aqui? Uma tabela que eu coloquei novamente para vocês. Observe a produção de 2012 para 2013, para 2014 e para 2015. Eu sempre estou somando o valor constante que está de vermelho que eu coloquei na tabela. Olha só, 50,25 em 2012, mais 1,25, 51,5. De 2013 para 2014, somei 1,25 novamente. De 2014 para 2015, somei também 1,25. Ora, o que eu posso colocar para vocês aqui? Pela verificação, né, da variação anual, que eu acabei de falar para vocês, nota-se que isso aqui é uma progressão aritmética, correto? Onde de 2012 a 2021 se passarão 10 anos, que são N termos dessa PA. A produção de 2012 é o primeiro termo da PA, 50,25 toneladas. A diferença anual na produção é a razão da PA, 1,25. Produção de 2021 é o nosso 10º termo. Total produzido de 2012 até 2021, ele representa, pessoal, a soma dos 10 termos da progressão aritmética que é solicitada na questão. A equação que nos dá a resposta para a questão é dada pela soma dos termos. Lembrando que o A1 vale 50,25, o N é igual a 10 e a razão é 1,25. Porém, não temos o A10 na expressão da soma dos termos. Então, nós temos que calcular o A10. Podemos obter pela equação do termo geral. Cálculo da produção 2021, que é o A10, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. A10 é igual a 50,25, que é o nosso A1, 10, que é o nosso N menos 1, vezes 1,25. Nós temos, então, 10 menos 1, 9, multiplicado por 1,25 vai dar 11,25, que somado a 50,25, nós temos o A10, então, que é igual a 61,50. A quantidade produzida de 2012 a 2021 representa a soma de todos os anos em questão, ou seja, a soma dos termos dada na equação abaixo, que eu acabei de falar para vocês aqui. Vamos resolver agora, então, a soma dos termos de uma PA. A1, que é 50,25, mais 61,50 vezes 10, dividido por 2. Ora, 50,25 mais 61,5 dá 111,75. Vezes 5, porque eu dividi 10 por 2, ok? 111,75 vezes 5, eu tenho 558,75. Então, a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de 558,75, alternativa letra D. Questão do Paixão, elaborada com todo carinho para vocês. Olha só esse ODO que eu achei interessante. Mas na internet a gente acha umas coisas interessantes aqui.
né? Período de coronavírus, temos que ficar em casa. Olha o odó, que interessante. Fique em casa, não queremos você aqui. Olha só de onde é esse odó, galera. É de um cemitério, Parque Bosque da Paz. Interessante, né? Ficar em casa, eu também não quero ir para aí. E você? Com certeza também não, né? Ok, pessoal, então observem que essa questão que nós vamos resolver agora, uma questão importante, ela tem um aviso bem legal aí, esse odor, né? Seria como se não fosse trágico. Então, nessa pandemia do coronavírus, procure ficar em casa para que o nosso sonho de faculdade não vire um pesadelo. Então vamos lá na questão que eu elaborei para vocês. Sabemos que o mundo todo está passando por um momento delicado devido à pandemia do Covid-19 e que afetaram o andamento normal das aulas em todas as escolas do Brasil. Pois é, né, galera? Estamos com saudade do Aprove lá, né? Daqui a pouco a gente volta à normalidade, se Deus quiser. Vamos supor que o Aprove Pré-ENEM concursos possua, em média, 215 alunos e que, no determinado dia, a Natália, nossa recepcionista da prova, observando a lista de frequência, notou que, a partir de um determinado dia, 215 alunos se fizeram presentes, mas que a partir do segundo dia letivo, 2 alunos faltaram, no terceiro dia, 4 alunos faltaram, no quarto dia, 6 alunos faltaram e assim sucessivamente. Então, olha só, galera, presta bem atenção. Das afirmações abaixo, eu pulei já direto porque eu estou querendo. Eu estou querendo colocar para vocês aqui a seguinte situação. Então, pessoal, a próxima questão que nós vamos resolver aí, eu vou fazer uma seguinte observação. Toda vez que as provas do Enem ou qualquer outro vestibular envolver afirmativas, de 1 a 5, não sei, vocês não têm que ler as afirmativas primeiro para depois ver o que é que ele quer. Vejam o que ele está pedindo em relação às afirmativas. Ele quer que você marque as corretas, ele quer que você marque as erradas. Depois que você fizer depois que você for ver o que é que ele quer, aí você lê a afirmativa para que você não vá ler pela segunda vez. Okay? Primeira afirmação. O número de alunos faltosos diariamente está em PA, cuja razão é negativa. No 15º dia, faltaram 28 alunos. No 54º dia, faltaram mais da metade da turma. No 25º dia, compareceram à aula somente 167 alunos. E quinta afirmação, após somente 3 meses, a situação deve melhorar. De acordo com o texto, galera, de acordo com o texto. Ok, pessoal, mais uma observação nessa questão. Ele está falando aí de acordo com o texto, entendeu? O que acontece? O Enem e outros vestibulares também, principalmente o Enem, ele fala de acordo com o texto, de acordo com o gráfico, de acordo com a tabela. Ele não quer saber de acordo com o que você, a sua opinião, ou o que você tem visto nos telejornais ou meio de comunicação. Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Quando ele coloca de acordo com o texto, ou ele vai falar de acordo com uma tabela, ou ele vai falar de acordo com o gráfico, você tem que fazer você tem que fazer as questões de acordo com o que você está observando, com o que está no texto, ou gráfico, ou tabelas. Ok, o Enem prega muito isso. Então, de acordo com o texto, as afirmações verdadeiras são, aí tem as alternativas A, B, C, D e E para você marcar. Ok? Ok, pessoal, FP, foco no preto, dicas do paixão. Eu vou dar uma dica para vocês agora, que é de matemática básica, beleza? Então, presta atenção, fique ligado aí no próximo slide. Critérios de divisibilidade. Supondo que não é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, mas hoje eu vou trazer para vocês o critério de divisibilidade por 4. Vamos lá? Se os seus 2 últimos algarismos forem 0, é o número divisível por 4. Tipo, exemplo aí, 3.700 terminou em 2 zeros. Se os seus 2 últimos algarismos forem um número múltiplo de 4, também vai ser divisível por 4. Observe, 34.516. 16 é um múltiplo de 4. Outros exemplos aqui, ó, 120, porque o 20 é múltiplo de 4. 600 terminou em 2 zeros. Eu tenho 1048, olha só, 48 é múltiplo de 4. Eu tenho 116, o 16 é múltiplo de 4. O número 100 terminou em 2 zeros, então é divisível por 4. Eu tenho 5.700, terminou em 2 zeros, então ele é divisível por 4. 312, então 12 é múltiplo de 4. Ok, vamos então à nossa questão do paixão. Quarta QDP.
Uma grande rede de supermercados, em solidariedade às famílias de vendedores ambulantes que serão drasticamente afetadas com a pandemia do Covid-19, deseja distribuir 6.576 pacotes de arroz, 5.430 de feijão, 2.540 de macarrão, 8.504 óleos, 13.206 latas de sardinha. A ação beneficente irá acontecer em 4 bairros carentes do município em que a rede de supermercados se encontra, e o mesmo faz a exigência que todos os bairros recebam quantidades iguais de cada item. Qual dos itens doados pela rede de supermercado não atenderá à exigência feita? Quantidade de itens, né? Temos aí arroz, 6.576, feijão, 5.430, óleo, 8.504, macarrão, 2.540 e sardinha, 13.206 latas. Ação e exigência do supermercado. 4 bairros atendidos e que todos recebam quantidades iguais de cada item. Pergunta: quais itens não atenderão à exigência? Não atender à exigência é quando algum item não pode ser dividido em partes iguais entre os bairros carentes. Teremos que dividir a quantidade de itens pelos 4 bairros, ou seja, uma divisão exata para atender à exigência do supermercado. A quantidade de cada item, então, terá que ser um múltiplo de 4. Critérios de divisibilidade por 4. Né? Quais são os critérios? Vamos lembrar. Se os seus 2 últimos logaritmos forem 0, se os seus 2 últimos logaritmos forem um número múltiplo de 4. Arroz, 6.576. Não precisa você dividir a quantidade de 6.576 por 4 para ver se dá certo. É só você pegar os 2 últimos logaritmos, é o que nos interessa. 76 dividido por 4 dá 19, ok? Feijão, 5.430. 30 dividido por 4 dá 7,5, não é múltiplo de 4. Óleo, 8.504. 4 é um número múltiplo de 4, ok? Macarrão, 2.540. 40 é múltiplo de 4, ok? Sardinha, 13.206. 6 não dá para dividir exatamente por 4, então não é múltiplo de 4. Conclusão: os itens feijão e sardinha serão distribuídos em quantidades diferentes, pois não oferecem divisões exatas pelos 4 bairros. Logo, estes itens não atendem à exigência do supermercado. Temos aí a alternativa letra C. Ok, então vamos aí mais uma questão do paixão. Quinta QDP. As Olimpíadas já foram canceladas pelas guerras mundiais. O coronavírus tem esse poder? Olha aí, galera, coloquei para você uma imagem bem emblemática, né? Covid-19 Jogos Olímpicos do Japão. A última argolinha aí, né? A argola de vermelho foi colocado um símbolozinho aí que está representando o vírus. Mas vamos lá na questão. Depois de muitos pedidos e revolta de atletas pela demora de um posicionamento do Comitê Olímpico Internacional, COI, sobre a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio em meio à pandemia de coronavírus, o governo japonês e a entidade entraram em acordo para adiar a Olimpíada e a Paralimpíada. Nem mesmo em meio a acontecimentos graves o evento parou. Em 1972, por exemplo, os Jogos de Munique seguiram apesar do atentado que matou 11 membros da delegação israelense dentro da Vila Olímpica alemã. O maior evento esportivo do mundo da era moderna aconteceu em Atenas em 1896. Devido a 2 grandes guerras mundiais, houve interrupção dos jogos nos períodos de 1914 a 1918 e de 1939 a 1945. Houve uma edição comemorativa das Olimpíadas em 1906 na cidade de Atenas. Os Jogos Olímpicos ocorrem de 4 em 4 anos. Com base nessas informações dadas, qual o número total de Olimpíadas efetivamente realizadas desde a primeira edição até os dias atuais? Os dados do problema. A primeira Olimpíada aconteceu em 1896, ocorrem a cada 4 anos, não houve jogos entre 1914 a 1918 e de 1939 a 1945. Houve uma edição comemorativa em 1906 e a pergunta é o número total de Olimpíadas até os dias atuais, efetivas até os dias atuais. O que nós temos que fazer? Cálculo do número de jogos se não houvesse interrupções. Temos que pegar 2020, que é os dias atuais, menos 1896, que é quando foi a primeira Olimpíada. Isso me dá 124 anos. Lembra que ele falou aí na segunda observação que eu coloquei dos dados? Ocorrem a cada 4 anos.
Se eu pegar, então, 124 e dividir por 4, eu vou ter 31 períodos de 4 anos. O que significa dizer que seriam 31 Jogos Olímpicos mais um, que exatamente é de 1896. Por quê, pessoal? Quando você faz 2020 menos 1896, menos 1896, eu estou retirando esse ano da Olimpíada, então tem que voltar com ele. Mais uma Olimpíada que teve na edição comemorativa de 1906, nós teríamos, então, em tese, até agora, 33 jogos. O número de jogos não realizados, lembra? Ocorreu entre 1914 a 1918, eu tenho aqui 1916, o ano. 1989 a 1945, eu tenho aqui o ano de 1940 e 1944. Notar nos números destacados, o 16 e o 44, estou mostrando a vocês o seguinte, que eles são múltiplos de 4, lembra? Que nós revisamos isso agora há pouco. Continuando aí, galera. Retirando as Olimpíadas que não houveram entre os anos de 1914 a 1918, uma, e de 1989 a 1945, duas, nós temos o seguinte: Olimpíadas a cada 4 anos, calculamos, deu 32. Olimpíada comemorativa em 1906, uma. Olimpíadas não realizadas foram 3. Olha só, eu coloquei as alternativas aí do lado para vocês entenderem as armadilhas, né, de alguns vestibulares. Olimpíadas a cada 4 anos são 32, né? E o candidato pode achar que a alternativa letra D está equivocado. Ah, mas teve mais uma comemorativa, em 1906, então seriam 33, letra E, também está equivocado. Já sei, teve Olimpíadas que não foram realizadas, né? Teve anos que não foram realizadas as Olimpíadas, que foram 3. Então seria 33 menos 3, o que daria a entender que seria a letra B, que também está equivocado. Né? Por quê? Vamos entender. 32 mais 1 menos 3 dão 30 Jogos Olímpicos realizados. Então é a letra B. Também não é a letra B, como eu falei agora há pouco. Preste bem atenção que eu coloquei realizados entre aspas. Né? Em 2020, os Jogos ainda não foram realizados e nem acontecerão por conta da pandemia do coronavírus. Portanto, não seriam 30 Olimpíadas, galera, efetivamente realizadas, e sim somente 29. Isso me dá a alternativa correta, a letra A, 29 Olimpíadas efetivamente realizadas até hoje. Sexta QDP. Nádia, com a situação do confinamento dentro de sua própria casa, devido à pandemia do Covid-19, fez uma coleta e comprou N pacotes de cerveja em lata, sendo que cada pacote continha 15 unidades, para tomar no final de semana com seu filho e sua nora. A cada latinha de cerveja que eles tomavam, Nádia as organizava conforme a ilustração abaixo. Observe, figura 1 tem uma latinha, a figura 2 tem 3 latinhas, a figura 3 já tem 5 e assim por diante. No final do dia, quando tomaram a última cerveja, Nádia notou que havia chegado à 38ª figura ilustrativa completa. Qual o valor coletado por Nádia, sendo que cada pacote de cerveja custa R$ 35? Ok, pessoal? Uma questão bacana que eu coloquei aí. Espero que dê tudo certo e que vocês consigam resolver. Foco no preto novamente. Dicas do Paixão. Pessoal, eu vou ensinar para vocês uma situação aqui, né, que poucos livros eles comentam. Alguns eu já vi comentados, os professores também. Eu vou falar para vocês uma observação que é a soma dos termos de uma progressão aritmética com um número ímpar de termos, o N. Ou seja, ele pode ser 1, 3, 5, 7, 9. Vou dar uma dica para vocês importante, né, da soma dos termos de uma PA com um número ímpar de termos. O que eu vou falar aqui agora só vale se o número for ímpar. O que é o termo médio numa PA? Qualquer número ímpar de termos, o termo médio é a média aritmética do primeiro e do último, entenderam? Eu tenho aqui essa primeira PA que eu coloquei, 3, 7 e 11, são 3 termos. Olha só o 7, ele é termo médio do primeiro e do último, 3 e 11, dividido por 2 vai dar 7. Observe esse outro exemplo que eu coloquei, 2, 4, 6, 8 e 10. Uma PA com 5 termos, onde o termo do meio é o 6 e ele é média entre o primeiro e o último. Observe, 2 mais 10 dá 12, dividido por 2 dá 6. Olha o terceiro exemplo que eu coloquei. É uma progressão aritmética com 7 termos. O termo do meio, que é o médio, é o número 20. E ele é média entre o primeiro, 5, e o último, 35. Uma vez que 5 mais 35 é 40, dividido por 2 é igual a 20. Beleza? Já sabemos, então, o que é um termo médio, correto? Numa PA. Então, vamos lá? A primeira PA, que é essa letra A que eu coloquei em cima, se eu somar os termos 3 mais 7 mais 11,
correto aqui. O que é que nós vamos ter aqui? 21, que é a soma dos termos. Olha a outra que eu coloquei. 2, 4, 6 mais 8 mais 10. A soma dos termos dá 30. Olha a letra C, que eu coloquei para vocês. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Olha quanto deu a soma dos termos. 140. Vamos lá? 21 é igual a 7 vezes 3. A letra B, que deu 30, a soma é 6 vezes 5. Já na letra C, a soma dos 7 termos é 20 vezes 7, que é 140. Bom, notem, por favor, que o 7, o 6 e o 20 são os termos médios de cada PA, perceberam? Está olhando aí? E esse 3, o 5 e o 7, o que eles representam? Eles representam o número de termos da PA. Percebeu que a soma, na letra A, a soma dos termos, eu peguei o termo médio e multipliquei pela quantidade de termos. Olha a letra B, peguei o termo médio 6, multipliquei pela quantidade 5. E a letra C, peguei o termo médio que é 20, multipliquei pela quantidade que é 7. Logo, concluímos que a soma dos termos de uma PA de um número ímpar pode ser determinada pelo produto do termo médio por seu número de termos n, que ela seja ímpar, é igual a n vezes tm, ou seja, uma fórmula bacana. Nisso você pode conseguir um atalho danado aqui, né, esse macete para vocês. Mais uma questão do Paixão, galera. Vamos ver como é que é. Sétima QDP. William Lopes fará 5 depósitos semanais em sua poupança bancária. Os valores depositados estarão em progressão aritmética. Seu objetivo é atingir um valor final para saque, sem correção monetária, de R$ 1.600. Qual dos valores abaixo é certeza de que William deverá colocar na poupança dentre os 5 depósitos efetuados? Vamos, né? Vamos malhar os neurônios? Terceiro vamos, né? A sequência formada pelas figuras representa as posições a cada 12 segundos de uma das rodas de um carro que mantém a velocidade constante. Analise. Após 25 minutos e 48 segundos, o tempo no qual o carro permanece nesta condição, a posição da roda será qual? Ok, pessoal, então nossa próxima aula vai ser física, correto? Eu sou Arilson Paixão, sou professor, né, engenheiro. Tenho um canal no YouTube, né? Essa foi a primeira videoaula. Né? Se inscreva no meu canal aí, professor Arilson Paixão. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha contribuído para vocês.